Porque às vezes as pessoas pensam assim, cara, eu não tomo 10 stops sequenciais, eu tomo no máximo 4. Beleza, você pode tomar 4 stops, um gain, 4 stops, um gain, 4 stops, um gain, não pode? As pessoas só pensam no sequencial, mas não pensam que pode haver uma sequência numa linha de baixa, fazendo assim. Ó. Se você quer evitar que você chegue nessa chave geral, por exemplo, os 30%, você tem que existem algumas coisas que são importantes, você tem que definir como o seu operacional funciona. Se o seu operacional funciona só no ativo que você opera, se é uma coisa bem da característica do ativo, ou se é uma coisa mais genérica, tipo, vou operar canais, vou operar linha de tendência, vou operar grandes padrões. Uma vez que você definiu esse estilo operacional, você vai ter que definir a questão de risco. E é aí que está, pessoal. Quando a gente fala de risco, existe uma regra que o pessoal chama de The 2% Rule, que é a tal da regra dos 2%. Nunca arrisque mais do que 2% da sua conta ou do seu capital. Aí tem que tomar cuidado, o pessoal às vezes entende errado. Seguindo essa regra dos 2%, você tem que entender o seguinte, qual que é a sua probabilidade. Se você acerta menos que 50%, você não deve arriscar o tanto que você arrisca quando você tem um acerto maior que 50%. Então vamos dizer, se faz um 1 para 1 bem feito, um scalp bem feito, 1 para 1 e tal. Você acerta 60%, 65% das vezes. Você pode arriscar um pouco mais por trade. O que importa, o que determina o risco são duas coisas. Primeira coisa, qual que é o drawdown máximo, o rebaixamento de capital máximo que você aceita? Por exemplo, o que é rebaixamento de capital? Do topo ao fundo. Então vamos dizer que tudo que você tem na vida, que são 10 mil reais, e você vai fazer um operacional com esses 10 mil reais. É tudo que você tem, você não pode colocar todo mês ainda, você não está numa situação, e você já tem um operacional, você não sabe como calibrar a gestão. Como é que você faz? Primeira coisa, não arrisque mais que 2% por operação, o que eu acho muito, porque uma coisa que é importante é, qual que é o seu ponto da tua cabeça ficar ruim? Qual é o ponto que você tomar stops sequenciais? Então vamos dizer que você tem um operacional que você busca 2 de lucro para cada 1 de risco. Você não acerta 50%. Raramente, quando você está numa boa fase, você acerta 50%. Você acerta 40%, 45%, fantástico. O cara que acerta 40%, 45% no 1 para 2 vai ganhar dinheiro o resto da vida. Só que aqui, aí que tá. Se você fala assim, beleza, eu vou ganhar dinheiro o resto da vida, o garoto falou que eu vou ganhar dinheiro o resto da vida, porque eu acerto 40%, 45%. Primeira coisa, você protege o operacional, então você tem que ver essas regras. Vamos dizer que isso está tudo em ordem. Vamos primeiro falar de risco. Então você faz um operacional que ou você perde 1, você ganha 2, você não maneja o trade. A primeira coisa que você tem que pensar, o quanto eu aceito reduzir esses 10 mil. Via de regra, um padrão meio que usado lá fora é de você não deixar um drawdown muito maior que 30% do capital, 25% a 30%. Então, se a gente está falando que você tem 10 mil reais, se você chegar em 7, ou em qualquer valor que você crescer, descer 30 daquele valor, você tem que dar uma pausa geral. Você tem que falar, opa, deixa eu ver o que está acontecendo. Será que o meu operacional não está bom? Será que eu não estou bem? O que está acontecendo? Peraí. Então, vamos pensar que é 30%. Eu estou falando um pouco do que eu faço. 30% é chave geral. E eu estou falando do capital todo, eu não estou falando de capital virtual nem de caixinha. Tira isso, vamos pensar um capital completo, é aquela grana pro day trade, é 10 pau. Então se chegar em 7 eu tenho que parar. Agora, quantos stops será que precisa para chegar a 7? Porque às vezes as pessoas pensam assim, cara, eu não tomo 10 stops sequenciais, eu tomo no máximo 4. Beleza, você pode tomar 4 stops, um gain, 4 stops, um gain, 4 stops, um gain, não pode? Pode. E pode ir derrubando a grana. As pessoas só pensam no sequencial, mas não pensam que pode haver uma sequência numa linha de baixa, fazendo assim. Ó. Se você quer evitar que você chegue nessa chave geral, por exemplo, os 30%, você tem que calcular o risco para que seja tamanho que mesmo numa sequência dramática não aconteça de chegar. Qual é a única ferramenta de fazer isso? Que é boa. Ela chama-se simulação de Monte Carlo. A simulação de Monte Carlo, ela precisa saber o seu capital, qual que é o seu risco por trade, beleza? Qual que é o seu risco por trade, e qual que é o seu limite de rebaixamento máximo que você aceita de topo a fundo. De topo a fundo. Não é só de 10 mil para 7, é qualquer coisa que for crescendo. Chegou em 20. Você não aceita mais que 30% de rebaixamento, então você não vai aceitar ele descer mais que 6.
Você não vai deixar aceitar ele descer mais para 14%. Então, conforme for crescendo, é 30% de rebaixamento do topo. Então, você colocou isso. Eu tenho 10 mil. Eu não aceito mais que 30% de rebaixamento. E aí que tá. Qual que é o meu risco por trade? Aí que você começa a fazer simulação. Você vai ter que dar uma outra informação. Qual que é a sua taxa de acerto? Então, vamos dizer, Porto, que você acerta 45% das vezes, historicamente, e você não sabe ainda. Você pode até saber que você opera um pouco na conta demo, você pode ter feito um backtest, você tem uma ideia ali, que é 45%, e quando você ganha 2% em média, e quando você perde 1%. Você pôs lá 45%. Aí vem a última informação, a quarta, então é capital, qual que é o drawdown máximo, qual que é a sua taxa de acerto média e qual que é o risco. E esse risco que ninguém sabe é o que vai definir se você pode ou não chegar nesse drawdown máximo de 30%. A gente tem que fazer tudo para não chegar lá. O meu número qual é? E para mim é um número global, porque se é meu, serve para qualquer um. Por todas as simulações que eu fiz. Eu vou falar de 1 de risco para 2. É o que a gente chama de 2 para 1 popularmente. Quem faz esse cara não deve, caso não aceite mais que 30% de rebaixamento, não deve arriscar mais que 0,5% por operação. E que é o que eu arrisco. Então, se você tem 10 mil reais, eu estou falando que não pode haver um stop maior que 50. E você vai buscar 100. Só que eu sei que tem, porque eu já fiz no passado, quando eu comecei, de ter 5, 10 mil reais na conta e tomar stop de 500 reais. E quando a gente fala tomar um stop de 500 reais, eu estou falando tomar um stop de 5% da conta. Se você jogar esse stop de 500 reais no simulador de Monte Carlo, ele vai te dar um risco de ruína altíssimo. Por quê? Cara, a chance de você chegar de 10 mil para 7 é assim. É você tomar uma sequência ruim, num dia você chega. O que eu faço para mim hoje, e eu faço depois de muita resistência comigo mesmo, de ver, pessoal, histórias de sucesso que são histórias de sucesso raras. Vocês veem, por exemplo, uma história de sucesso como a do João, que chegou a ter pouca grana e cresceu. Ele, cara, teve um conjunto de fatores que fizeram isso acontecer, que eu não acho que é sorte. Eu acho que é um conjunto de fatores. O mercado estava bom para a operação dele, deu uma sequência de gains ali, ele operou bem, o mercado estava bom, ele operou bem, e aí ele começou a se afastar dessa grana e cada vez mais diminuiu o risco. Porque ele não ficou alavancado o tempo inteiro, ele ficou alavancado no começo, depois ele foi desalavancando conforme a grana foi crescendo devagarzinho. Só que, cara, o risco de dar merda era grande. Se ele tivesse tomado uma sequência de stops, ele tinha zerado a vida dele. Então, se você quer pensar como é que eu faço hoje gestão, eu faço hoje gestão como um gestor. O que eu penso que eu faço é o que eu faria se eu tivesse um fundo com 100 milhões de reais, ou 50. E eu fosse fazer trades no mercado, seja no mercado internacional ou em todos os mercados, se eu fosse fazer trades. Quando eu busco risco-retorno positivo, eu não arrisco mais que 0,5%. Porque pensa o seguinte, PISC, pensa o seguinte, Porto. Vamos dizer que você juntou ali 50 mil reais suado. E você confia que o Garuf opera bem. Você falou assim, cara, eu vou colocar ali no fundo, sei lá como é que vai chamar. Eu falasse assim para você, Porto, o fundo tem uma volatilidade de até 70%. Você pode olhar o teu dinheiro, você pode ver que você perdeu, você está 70% para trás. Qual que seria seu nível de conforto? Bem baixo. Por que você faz isso com você? Sabe por que vocês fazem isso com o próprio dinheiro? É a mesma coisa do cara que dirige o carro e acha que porque é ele que está controlando, que ele pode fazer qualquer peripécia. É o cara que está andando de moto sem capacete, empinando na rua para mostrar para as menininhas. Porque é ele que está pilotando. Então ele acha que o risco, porque é ele que está fazendo, é menor. Como ele está fazendo, o risco é menor. Não é. Você pode até achar que você é muito bom pilotando uma moto ou dirigindo um carro, mas pode acontecer merda. Então, assim, tem que entender que risco, ele é inerente na mão de qualquer um. Se eu sou um bom motorista, Porto, e você também, e a nossa qualidade no volante é a mesma, o risco é igual para os dois, se nós somos bons motoristas, do mesmo jeito que nós sendo bons traders. O risco está do nosso lado igual. Então, só porque você que está dirigindo, você se põe mais a risco. Você não aceita o mesmo risco do outro pilotando para você. Se você pensa em risco como uma coisa que é universal, e seja o Garuf acertando 40% das vezes, ou o Porto acertando 40% das vezes, operando o dinheiro do Porto, não tem diferença o Porto por um risco grande, porque aí ele está clicando, ou o Garuf. O problema vai acontecer em qualquer um clicando. Eu estou sempre implorando para vocês que estão começando no mercado, para vocês já estão há algum tempo, entender que risco é sério. Não queiram, por favor, colocar mais risco do que é necessário. Eu já falei isso para vocês, aumentem a possibilidade.
Ó, vamos pensar em probabilidade. Vocês aqui querem ser traders, não querem? Todos aqui querem, vocês não estão perdendo tempo. Se vocês querem ser traders, vocês querem ser traders com alta probabilidade ou com baixa probabilidade? Fala aí no chat. E quem for ver o vídeo do YouTube vai colocar... Altíssima. Espero. E o pessoal coloca no comentário que esse vídeo vai ser gravado pro YouTube. É alta. Se você quer ser um trader com alta probabilidade, você vai pôr o risco alto a um ponto que a sua chance de rebaixamento a 0 é alta? Porque tudo que eu tô falando aqui, vejam, você já tem que ter o operacional que dá os 45% de acerto. A cabeça para clicar só a mão ali financeira, com risco financeiro de 0,5%, como eu falei. Ó, você já tem que ter 2 pilares que muitos ainda não têm. Aí então, você construiu o operacional, você clica só o risco que você se propôs a clicar. Ainda assim, se o seu risco não está equilibrado, você pode ser um trader com um ótimo operacional, você pode ter a disciplina de só colocar ali 5 contratinhos, porque é só 5 que você quer. Mas, cara, se a tua grana não aceita 5, você pode ser um puta trader bom. Aumentem a probabilidade de vocês se tornarem traders. Dinheiro no mundo está aí para pôr a risco. O Brasil está se tornando um país de risco de juro baixo. Está acabando a oportunidade dos rentistas, aquele pessoal que vive de renda de juro. O povo vai ter que pôr dinheiro a risco. Vocês estão na oportunidade de se tornarem traders profissionais na hora do maior boom da renda variável do Brasil, da história. Não vai faltar mesa séria. Não estou falando coisa travestida de mesa, que na verdade não é. Eu tô falando gente que vai montar mesas de operação sérias, gente que vai montar outros tipos de operações que vão precisar de traders. Nos Estados Unidos isso acontece pra caramba, cara. Falta trader pro dinheiro que tem lá para ser operado. Falta. Ah, Garufo, mas eu não conheço ninguém. Se torne um trader com performance e vai acontecer. Eu tô falando pra você. Vai, cara. Um fala pro outro, fala pro outro, fala pro outro, de repente você começa a receber mensagem. Lembre-se, operar no Brasil dinheiro dos outros não é permitido, a não ser que você seja um gestor ou que você seja um trader de uma mesa que é um fundo ou que é uma mesa proprietária de dinheiro próprio. Você não pode aceitar dinheiro dos outros, operar, isso tem que ficar claro. No Brasil não é permitido. Tem regulamentação. Mas tem mesa que você pode operar o dinheiro da empresa. Tem um monte de outras oportunidades. O dinheiro vem, gente, e mesmo que você não tenha a chance de operar numa mesa, foca na performance, foca no risco. Achem um operacional que faça sentido para vocês. Se você tivesse, no exemplo que eu dei, com capital de 10 mil reais, não tomasse um stop maior que 50 e tivesse um risco-retorno médio de 1 para 2, ali, 2 de retorno, e acertasse em média 40%, que fosse bem disciplinadinho, você não devolvia 30% da grana, você nunca ia chegar a 7 mil reais. Muito pelo contrário, muito provavelmente, e é resultado que eu vejo dos meus operacionais longos no índice, no dólar, muito provavelmente no primeiro mês, você já ia ter feito mais 700 reais, 800, talvez 1.000 reais. É possível fazer 6, 7, 8, 9, até 10% com uma gestão boa. É possível. De um capital. Aproveitar que eu estou gravando esse vídeo, tá? E vou desejar a todos que estão assistindo esse vídeo um ótimo fim de semana, como fala o João, curtam com a família. Um excelente final de semana a todos, curtam com a família, façam uma oração, e é isso aí. Estamos muito juntos, Esquadrão. Estamos muito juntos, Esquadrão. Valeu.